Bem-vindos, módulo 8, módulo 8, parte 1, Revolução de Gerer e as novas perspectivas em epistemologia. Basicamente, o objetivo do módulo 8 é apresentar algumas teorias em epistemologia, né, em epistemologia contemporânea, que vieram para sanar ou para resolver os casos Gerer, né? Nessa aula do módulo 8, parte 1, nós vamos retomar um pouco do que falamos, né, do Gerer no módulo 2, né? Então, você já tem um pouco do arcabouço teórico para compreender a discussão, no início, pelo menos, e depois de explicar ou retomar os contra-exemplos de Gerer, né, o problema que Gerer deixa para a epistemologia, né, nós vamos usar, né, ou apresentar, resumidamente, né, duas abordagens que tentam solucionar os casos Gerer, né. Na videoaula 1, na videoaula parte 1 do módulo 8, vamos apresentar a abordagem infalibilista, ou a teoria infalibilista, e a abordagem da derrogabilidade. Eu vou explicar para vocês no final, né, que são essas abordagens, as suas principais teses, e na parte 2 do módulo 8, na próxima videoaula, vamos apresentar mais 3 abordagens, que é a abordagem externalista, né, a abordagem da filosofia primeira, e a terceira e última abordagem é epistemologia das virtudes. Mas isso é para a aula do módulo 2. Vejamos, começamos a aula com o que Gerer fez, qual foi sua revolução em epistemologia. Né? Começamos com a tradição, né? A tradição filosófica definia analiticamente o conhecimento como crença verdadeira e justificada. Né? Então, conhecimento equivale à crença verdadeira e justificada. Gerer mostrou, num artigo de poucas páginas, se não me engano, 3 páginas, que essa definição ela não era suficiente. Ele mostrou que essa definição não era suficiente por contra-exemplos, trazendo contra-exemplos. Os contra-exemplos de Gerer mostravam situações, circunstâncias, em que o sujeito cognitivo tinha crença verdadeira e justificada, mas não tinha conhecimento. Determinados sujeitos cognitivos, né, que tinham crença verdadeira justificada, eles não tinham conhecimento por o que Gerer chama de sorte epistêmica. Agora vamos falar dos casos mesmo. Né? Isso é a conclusão geral que o argumento do Gerer chega. Né? Mas vamos falar dos seus contra-exemplos, né? E passo a passo, relembrando, né, o que Gerer fez, que foi tratado no módulo 2. Né? Primeira coisa, para vocês entenderem os contra-exemplos de Gerer, o que exatamente eles trazem para a definição do conhecimento, né, a definição analítica de conhecimento, nós temos que ter em mente 2 pressupostos. O primeiro dos pressupostos dos casos Gerer é o falibilismo. O segundo é o fechamento epistêmico. No caso, o que seria falibilismo? Né? Falibilismo é uma tese epistêmica de que você pode estar justificado, mas a sua crença ser falsa. Ou como está no slide, né, a tese de que é possível estar justificado a crer falsamente. Então, você tem crença justificada, mas não possui crença justificada verdadeira. Você tem crença justificada falsa. Um outro aspecto do falibilismo, né, é que ele separa, obviamente, né, justificação de verdade.
Em outras palavras, você pode ter justificação, mas não ter verdade. Você pode ter verdade, mas não ter justificação. Não sei, um exemplo para que ressalta, né, que torna a tese falibilista plausível. Por exemplo, eu posso, distante, né, distante do local, né, estar andando de carro e ter a impressão, ou ter uma crença, né, ponto aí, né, de impressão, ponto de crença, uma crença que a rua está molhada. E para justificar essa crença, né, eu utilizo uma série de testemunhos, pergunto do meu lado do carona se a rua está molhada ou não, ele fala que sim, eu chego e tenho algum conhecimento de física e química e interpreto, né, justificando que esse vapor, né, que fica no alto, quando você olha muito distante, alguma coisa, significa que lá o chão está molhado e o sol está forte, etc, etc, etc. Ou um outro exemplo, que distante eu olho para uma mesa e considero a mesa vermelha. Esta mesa é vermelha. E dou uma série de justificação de por que a mesa é vermelha. Mas só que a tese da falibilidade diz o seguinte, que, por exemplo, esse conhecimento, eu tenho crença, a mesa é vermelha, eu tenho uma série de justificação de por que a mesa é vermelha, eu conheço o conceito de cor vermelha, por experiência sensorial eu vejo que a mesa tem aquele comprimento de onda, etc, etc, etc. Eu tenho uma crença justificada e no ponto do falibilista, verdadeira. A questão é que quando eu me aproximo dela, eu percebo, na verdade, que existe uma luz incidindo sobre ela, né? Em cima dela, que a torna vermelha, mas de fato ela era uma mesa, não sei, branca. Qual é o ponto? Eu tinha crença justificada de que a mesa era vermelha, mas na verdade a mesa não era vermelha, a mesa era branca. Então, a crença de que a mesa era vermelha é falsa. Ela é uma crença justificada, mas falsa. Porque eu me aproximei e percebi, na verdade, percebi não, eu formei uma outra crença de que a mesa, na verdade, era branca. O ponto do falibilista é esse, é que justificação e verdade estão separados. Para o sujeito, você pode justificar o que você quiser, ou da forma que você quiser, mas a verdade, para o falibilista, ela está independente do sujeito. A verdade, você recorre ao mundo, né, para saber se uma crença é verdadeira ou não. Essa é a primeira, é o primeiro pressuposto dos casos Gerer, né? Que o Gerer pressupõe para fazer o seu artigo. O segundo pressuposto é o que chamam de princípio do fechamento epistêmico. Esse princípio diz o seguinte: se estou justificado a crer em uma proposição qualquer P e deduzo de P uma proposição Q, então eu estou justificado a crer que. Desculpa. Então, estou justificado a crer que. O ponto aqui, para tirar um pouco da abstração do princípio do fechamento epistêmico, vamos colocar que é uma proposição P de que o ICH abre às 10 horas. CH não, supermercado abre às 10 horas. Supermercado de Pelotas abre às 10 horas. Então, se estou justificado a crer em uma proposição qualquer P, então, se estou justificado a crer que o supermercado abre às 10 horas, não sei, por testemunhos, as pessoas me falam, olha, o supermercado abre às 10 horas. Eu chego e, de segunda a sexta, às 10 horas, vou até o supermercado, etc, etc, etc. Então, ela tem uma série de justificação, de proposições que justificam P, que o supermercado abre às 10 horas, e de P, que é uma crença, que é uma proposição que está justificada,
eu posso deduzir que, por exemplo, que um supermercado de Pelotas abre às 10 horas. Vocês entenderam, né? Eu parto da proposição de que o supermercado Guanabara, por exemplo, abre às 10 horas e deduzo dessa proposição, que já está justificada, uma outra proposição, de que, por exemplo, a proposição de que pelo menos um supermercado em Pelotas abre às 10 horas. Então, isso é o que chamam de dedução. Você sai de um ponto para outro, da verdade da proposição de que o Guanabara em Pelotas abre às 10 horas, eu extraio, implico uma outra proposição de que pelo menos um supermercado em Pelotas abre às 10 horas. E lembre-se, a primeira crença, a primeira proposição, ela é justificada. O princípio do fechamento epistêmico, então, diz que se você extraiu uma proposição de outra, e a primeira proposição, no caso P, estava justificada, ela Q automaticamente vai estar justificada também, porque Q foi extraída de P. Esse princípio também ele é quase incontestável, né? Ninguém rejeitaria esse princípio sem motivos substantivos, né? Sem motivos epistêmicos substantivos. O ponto para a gente, o importante aqui, é que tanto o falibilismo, a tese falibilista, de que verdade e justificação estão separadas, e que existe um princípio epistêmico da justificação, de que uma crença, uma proposição P justificada, quando você implica uma outra proposição dessa crença justificada, a outra proposição implicada também está justificada. Você também está justificado em crer na crença implicada. Perceba, existe P, uma justificação de P, e aí, por dedução, por implicação, você deduz ou implica uma outra proposição. Essa outra proposição que foi implicada, de P, também está justificada. Por quê? Porque P é justificada. Conseguiram compreender? Então, vamos utilizar esses dois pressupostos para entender os casos Gerer, né? Lembre-se, Gerer utiliza novamente, o que foi falado anteriormente, Gerer utiliza contra-exemplos para mostrar que a definição tripartite, a definição clássica de conhecimento, crença verdadeira justificada, ela não é suficiente. Ela tem problemas. Então, vamos passar para os casos. Depois de mostrar para vocês que Gerer tem esses dois pressupostos nos seus casos Gerer, né, nos seus contra-exemplos, vamos direto para os contra-exemplos, né? Relembrar os contra-exemplos para vocês. Eu trouxe o contra-exemplo do sujeito que estava sendo... que está na firma e que tem uma promoção de gerente, não sei se vocês recordam, né? Se não, eu vou recordar vocês. O sujeito X possui forte evidência para crer que seu colega de trabalho Y será indicado para a vaga de gerente. Então, o sujeito X tem uma crença, pelo menos no primeiro momento, a crença de que o seu colega de trabalho, e não ele, será indicado para a vaga de gerente. Para essa crença, ele tem justificação. Primeiro, a justificação A. O sujeito X ouviu sorrateiramente o presidente da empresa mencionar isso, ou seja, que o sujeito Y será indicado para a vaga de gerente. A segunda justificação que o sujeito X tem é que ele viu relatórios sigilosos que afirmavam que o sujeito Y será indicado para a vaga de gerente. Então, é um sujeito epistêmico que possui crença justificada. A justificação é A e B, no caso. Ok, até aí nada de anormal. O sujeito X vê o sujeito Y contando um punhado de moedas em seu bolso e afirmando para o sujeito Z, um outro sujeito, que ele possui 10 moedas no bolso. Então, tem essa primeira crença, o sujeito X tem essa primeira crença que o sujeito Y
será indicado para a vaga de gerente com justificação, boa justificação adequada, e depois o sujeito acontece ocorre um outro acontecimento, que o sujeito X vê o sujeito Y contando as moedas e afirmando para um sujeito Z que ele possui 10 moedas no bolso. Aí, o que acontece? O sujeito X possui uma crença justificada de que o sujeito Y será indicado para a gerência e de que o sujeito Y tem 10 moedas no bolso. Então, ele formou uma crença, com essas duas crenças iniciais, ele formou uma crença complexa de que o sujeito Y será indicado para a gerência e de que o sujeito Y tem 10 moedas no bolso. Para resumir, vamos chamar essa crença de P. Então, lembre-se, os dois pressupostos do Gerer, falibilidade e princípio do fechamento epistêmico, ou princípio do fechamento da justificação. Pelo princípio do fechamento, nós temos a crença P, lembre-se do princípio do fechamento, vou voltar para vocês. Então, o princípio do fechamento diz que se você tem uma crença P justificada, você pode, da dedução da crença P, de uma proposição P, essa proposição deduzida também é justificada. Então, a crença P, no caso Gerer, o sujeito Y será indicado para a gerência e o sujeito Y tem 10 moedas no bolso. Essa é a crença P, lá do caso, justificada. Ela é justificada. E da crença P eu posso deduzir uma outra crença, uma outra proposição. Eu posso deduzir da crença P que alguém do escritório será indicado para a gerência e tem 10 moedas no bolso. Então, de P, o sujeito Y será indicado para a gerência e o sujeito Y tem 10 moedas no bolso, eu deduzo que alguém do escritório será indicado para a gerência e tem 10 moedas no bolso. Eu deduzo o quê? Lembre-se, a crença P de que o sujeito Y será indicado para a gerência, que o sujeito Y tem 10 moedas no bolso, ela está justificada. A crença P está justificada. Logo, pelo princípio do fechamento, a crença Q também está justificada. Lembra? Dedução de P para Q. A crença P está justificada. Logo, a crença Q também está justificada, porque ela foi deduzida da crença P. Ok. Também nada de anormal nesse ponto dos casos Gerer. Mas depois disso que as coisas começam a mudar e ficar meio estranhas. E o Gerer ressalta, né? Suponha que minutos antes do anúncio do novo gerente, o presidente da empresa muda de opinião. Ele resolve escolher X, no caso, o nosso personagem principal, como novo gerente. Por alguma razão oculta, não sei ele. Tem uma revelação divina e fala, não, na verdade, não vai ser, o sujeito Y não vai ser o novo gerente. Quem vai ser o sujeito X. Logo, a proposição, o sujeito Y será indicado para a gerência e o sujeito Y possui 10 moedas no bolso, é falsa. É falsa, obviamente falsa. Por quê? Porque quem foi indicado foi o sujeito X e não o sujeito Y. E a proposição P, no caso, dizia que o sujeito Y seria indicado para a gerência e o sujeito Y possui 10 moedas no bolso. Essa crença é falsa. Por quê? Porque a primeira parte da conjunção, o E, o sujeito Y será indicado para a gerência, é falsa. Para a conjunção, tanto o primeiro conjunto quanto o segundo conjunto tem que ser falso. Tem que ser verdadeiro para que a proposição seja verdadeira. Aqui, no caso, a primeira parte do conjunto é falsa. Logo, o conjunto inteiro
o sujeito ou a proposição inteira, nesse caso, é falsa. Mas não parece haver nenhum problema com este ponto, né? Diria o defensor da definição tripartite. Ok, o sujeito X lá, que formou a crença, ele tinha crença justificada, mas crença justificada falsa. Não tem problema nenhum nisso. Mas o ponto do Gerer mostra que existe uma bizarrice aí. O que aconteceu, diria o defensor da definição tripartite, né? Crença verdadeira justificada. O que aconteceu é que o sujeito X pensou que tinha conhecimento, mas no final não possuía conhecimento, pois sua crença, embora justificada, é falsa. Ele só retoma a tese falibilista lá do Gerer, que o Gerer está pressupondo. Mas o Gerer, então, poderia falar o seguinte: mas suponha que, por mera coincidência, o sujeito X possui 10 moedas no bolso. Opa, entrou uma outra informação aí que nós não sabíamos. Que o sujeito X também tinha 10 moedas no bolso, por acaso. Neste caso, a proposição que alguém do escritório será indicado para a gerência e tem 10 moedas no bolso é verdadeira por simples sorte. Ok. Professor, qual o ponto? Qual é o ponto aí? Ficou um pouco confuso. É o seguinte. Lembrem, vocês devem lembrar que, pelo princípio do fechamento, lá do início dos casos Gerer, nós tínhamos P justificado. Então, nós deduzimos um Q, que alguém do escritório seria indicado para a gerência e tem 10 moedas no bolso. Essa dedução também é justificada pelo princípio do fechamento epistêmico. O ponto aqui é que, no caso, a proposição que, ela é verdadeira. Então, pelo princípio do fechamento epistêmico, é justificada. P não. P é falsa. P é uma crença falsa. É uma crença falsa justificada. Mas que é uma crença verdadeira e justificada pelo princípio do fechamento epistêmico. Então, alguém do escritório será indicado para a gerência. Esse alguém foi o sujeito X, não o sujeito Y. E o sujeito X, de acordo com essa segunda informação que o Gerer oferece, esse sujeito X também tem 10 moedas no bolso. Então, essa proposição, ela é crença verdadeira e justificada. E aí você pode dizer, professor, ok, ela é justificada, ela tem a justificação retirada do princípio do fechamento epistêmico, a proposição que ela é verdadeira, porque de fato alguém do escritório foi indicado para a gerência e ele tem 10 moedas no bolso, e ela é uma crença. Então, é crença verdadeira e justificada. Ela é verdadeira e ela é justificada. Mas o ponto do Gerer é que nós não conseguimos, se nós levarmos o conhecimento a sério, nós não conseguimos atribuir conhecimento para esse sujeito, para o sujeito X. Por quê? Porque essa proposição, essa crença, ela é verdadeira e justificada, mas ela é verdadeira por sorte epistêmica. E conhecimento envolve algo além de sorte epistêmica. O conhecimento não envolve acaso. Ele tem que envolver uma espécie de virtude ou mérito. No caso, virtude não, né? Que é uma visão, um pouco da epistemologia da virtude, que nós vamos falar na parte 2 desse módulo. O ponto aqui é que o conhecimento envolve mérito. E, no caso, nós temos crença verdadeira e justificada, mas por sorte e não por mérito. Então, nós temos crença verdadeira e justificada, mas parecemos não ter conhecimento. Esse é o ponto do Gerer. Ele destrói, ele refuta, ele reage a uma tradição desde Platão com 3 páginas. 3, 4 páginas. Por quê? Porque existem casos, os casos Gerer, que determinados sujeitos possuem crença verdadeira e justificada, mas crença verdadeira e justificada que não aparentam ser conhecimento.
Ok. Depois disso, a epistemologia entrou em alvoroço, assim, ela usou os casos Gerer para se remodelar também. Então, depois dos casos Gerer, os filósofos e epistemólogos começaram a tentar oferecer respostas para o problema que os casos Gerer trazem. Né? Num primeiro momento, os epistemólogos montaram abordagens que alguns chamam de infalibilista, abordagem infalibilista. Quando ela olha para os casos Gerer, de que determinadas circunstâncias, situações, você vai ter sujeito epistêmico com crença verdadeira e justificada, mas sem conhecimento, ela fala o seguinte, ela fala assim, os casos Gerer estão errados. Todos eles estão errados. Por quê? A definição tripartite, a definição clássica, ela está correta. Conhecimento ainda é crença verdadeira e justificada, algo que os casos Gerer estão indicando que não. E o segundo ponto, esse é o primeiro ponto da abordagem infalibilista, é que conhecimento é sim crença verdadeira e justificada. Mas a abordagem infalibilista rejeita o primeiro pressuposto de Gerer, dos casos Gerer, que é a tese falibilista. Ele acha que o sujeito X, no caso apresentado anteriormente, o sujeito X não possui crenças justificadas. E o sujeito X não possui conhecimento, pois conhecimento, para a abordagem infalibilista, implica certeza. Resumindo a abordagem infalibilista, quando ela rejeita a tese falibilista, ela pressupõe que justificação, quando você está de fato justificado numa crença, a justificação te leva à verdade, sempre. E um outro pressuposto é que conhecimento implica certeza. Se há possibilidade de que a sua crença seja falsa, então você nunca vai estar justificado para crer naquela crença. É simples. Para entender a tese infalibilista, ela está desde a modernidade. Os epistemólogos só voltam a olhar para essa tese. Lá em Descartes, vocês encontram essa tese, né, de que conhecimento implica certeza. Se você pode colocar em dúvida uma parte do seu conhecimento, então você não tem conhecimento. O conhecimento do sujeito X, ele, de fato, poderia ter sido colocado em dúvida. Então, ele não é conhecimento. Gerer está errado, os contra-exemplos de Gerer estão errados porque eles presumem a tese falibilista. Mas conhecimento só implica certeza. Então, o sujeito X não possui crença justificada, ao contrário do que Gerer ressalta, o sujeito X não possui crenças justificadas, porque aquela estrutura de argumentação não levou o sujeito X à verdade. Então, ele não está justificado. No caso Gerer, ele só tem crença falsa. Crença verdadeira, crença verdadeira ou crença falsa. A segunda abordagem, para finalizar a nossa aula, é a abordagem derrogabilista. Então, uma primeira abordagem é falar, olha, tem que rejeitar a tese falibilista. Rejeitando a tese falibilista, os contra-exemplos de Gerer perdem sua força totalmente. Mas tem alguns teóricos, epistemólogos e filósofos falam, não, olha só, a gente não pode rejeitar a tese falibilista. Por quê? Porque a tese de que conhecimento implica certeza, ela é muito substantiva. Ela é muito complicada de ser justificada, de ser comprada. Vamos manter o falibilismo em algum aspecto, mas o problema que que os contra-exemplos de Gerer mostram
é que conhecimento é crença verdadeira e justificada, mas necessitamos de uma quarta condição para definir conhecimento. De fato, os epistemólogos clássicos, os filósofos clássicos, como Platão, estavam corretos. Conhecimento é crença verdadeira e justificada, mas nós necessitamos de uma quarta condição. Estavam corretos em parte. Nós necessitamos de uma quarta condição. A quarta condição, para a abordagem derrogabilista, é de que não pode haver nenhuma informação que, se acrescida às crenças que o sujeito já dispõe, faria com que sua crença inicial perdesse justificação. Resumindo, essa quarta condição é que, para o derrogabilista, a justificação ela pode se perder, ela pode ser anulada. Por exemplo, no contra-exemplo de Görer, nos casos de Görer, o sujeito X possui a justificação, cadê? Lembram? A justificação da crença de X é que o sujeito X ouviu sorrateiramente o presidente da empresa mencionar e que o sujeito X viu o relatório sigiloso. Essa é a justificação do sujeito X para a crença de que o sujeito Y ia ser nomeado gerente. Para o derrogabilista, esse tipo de justificação aqui, essa justificação, no segundo momento, quando o presidente anuncia que o sujeito X será um novo gerente, ela é anulada. Então, pelo princípio do fechamento, se a justificação pode ser anulada, a justificação de P do início, ela é anulada. Então, você não pode retirar justificação pelo princípio do fechamento para quê? No caso, para a proposição de que alguém do escritório será indicado para a gerência e tem 10 moedas no bolso. Percebam, o princípio do fechamento fala aqui de uma implicação P para Q. Quando você tem justificação para P, você tem justificação para Q. Mas, pela teoria da derrogabilidade, a justificação de P foi anulada. Quando o chefe fala que o novo gerente será o sujeito X, essa nova informação anula a justificação do início do sujeito X. De que ele ouviu o presidente falando, mencionando que o sujeito Y seria indicado e que os relatórios sigilosos que ele viu, confirmando que o sujeito Y seria indicado para a vaga de gerente. Vejam aí. A teoria da derrogabilidade fala o seguinte: tu tem que ter crença, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser justificada, ela tem que ser verdadeira e não pode haver nenhuma informação que, acrescidas às crenças anteriores do sujeito, faria que o sujeito perdesse a justificação. Não pode haver nenhuma informação para anular a justificação anterior do sujeito. Por exemplo, no caso, vamos sair do caso de Görer para finalizar, né? E vamos para o caso de uma lâmpada iluminando em cima da mesa, né? Aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês. Eu chego de longe e falo, forma a crença, há uma mesa vermelha à minha frente. E tem uma série de justificação para isso. No caso dos órgãos sensoriais, é um comprimento de onda que reflete uma cor vermelha, etc, etc, etc. Tem um monte de justificação para isso. O ponto é que, quando eu me aproximo da mesa, eu percebo que a mesa não era vermelha, mas somente que uma lâmpada vermelha estava acima dessa mesa. E por isso criou essa ilusão. Essa nova informação mostrou que eu não tinha justificação suficiente. Porque a informação de que, ou a crença de que existia uma lâmpada vermelha em cima de uma mesa branca anulou o resto anulou a minha justificação precedente, anterior, de que à minha frente tinha uma mesa vermelha porque tinha comprimento de onda vermelha, etc, etc, etc.
essa nova informação de que existia uma lâmpada acima da mesa, anulou todo o resto da minha justificação. Então, nós temos duas abordagens que tentam oferecer respostas para os casos Gerer. A primeira abordagem que nós vimos é a infalibilista, que rejeita o primeiro pressuposto do Gerer, e a segunda abordagem é a derrogabilista, que atribui uma quarta condição para o conhecimento, que é de que não pode haver nenhuma informação adicional que possa fazer a minha justificação anterior ser anulada. Na aula do módulo 2, vamos novamente, como eu já falei no início da aula, vamos investigar rapidamente, de maneira resumida, 3 abordagens: a externalista, a abordagem do conhecimento primeiro e da epistemologia da virtude. É isso, pessoal. Até mais.